Boa noite. Hoje, no nosso estudo de antropologia bíblica, estivemos abordando a questão da aprovação do homem. E dentro da aprovação, nós vimos que essa aprovação ela se fez necessária exatamente para exercitar e capacitar este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus com aspectos morais, intelectuais e espirituais. Este homem tinha a total capacidade interna e externa de tomar as decisões. E ele foi colocado à prova. Foi-lhe dado por Deus o direito e a liberdade dele exercitar aquilo que é conhecido como livre-arbítrio, que só esse homem tinha. E assim Deus proporcionou a esse homem a ser exercitado se ele obedecesse, ele teria a continuidade do favor divino devido à sua obediência. Porém, na provação, se ele desobedecesse, seria imposto a ele, foi imposto uma imposição de penalidade pela sua desobediência. Quando olhamos para o significado da questão da aprovação, ela vai nos levar ao período durante a sua criação até o tempo determinado para a sua prova. Dentro desse período, nós não sabemos o tempo disso. E o homem recebeu o mandamento positivo concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal, que trariam a ele esses resultados. Então, dentro desse período, o homem foi colocado. Vimos também, dentro da aprovação do homem, a questão da sua realidade. Essa aprovação foi real. Os textos na Escritura declaram que essa aprovação aconteceu. Deus chamou o homem, tomou o homem, disse para ele, colocou ele ali no jardim e deu uma ordem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse a ele que ele poderia comer de todos os frutos no jardim livremente, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. Porque o dia que ele desobedecesse, certamente ele morreria. Foi estabelecido isso. Então, Deus, nessa aprovação, estabelece duas santidades. A legislativa, quando ele dá a ordem, não comerás, e a judiciária, na qual o homem, desobedecendo essa ordem, ele certamente morreria. Vimos também algumas coisas com relação ao período do que abrangeu a questão da aprovação. Não sabemos datar, não temos como determinar o período dessa aprovação. O tempo que ela durou, de qual tempo a qual tempo. Uma coisa nós podemos inferir e atentar é que a criação de Adão e Eva fracassou na obediência. Então, a aprovação ela se dá do tempo a qual Adão e Eva foram colocados à prova até o seu fracasso. Esse é o tempo da provação. Devido ao resultado da provação, a desobediência, eles caíram naquilo que é conhecido como a queda. Precisamos entender que na queda o homem não era pecador antes. O pecado entrou no mundo através exatamente de sua própria escolha. O pecado do homem foi uma escolha dele, voluntária, consciente. O homem decidiu pecar. Ele não tinha pecado. Não havia nada interior e no momento ali da criação, alguma coisa exterior que até a aprovação e a queda pudessem provocá-lo a pecar. Não havia nada disso. O que nós sabemos, o suficiente que nós precisamos entender é que essa questão da queda, o homem continuou até ficar
provado que ele era capaz de obedecer. Ele ficou no seu estado original até o dia da desobediência. Ele foi colocado à prova a isso. E ele poderia muito bem tomar uma outra decisão, pois não havia nada interiormente nele que provocasse a queda. Mas a queda foi algo real. Nós vimos isso pelas Escrituras, que ela fala a respeito dessa queda. Adão e Eva, os nossos o primeiro membro da raça humana, eles pecaram contra Deus. Nós vimos que, ao pecar contra Deus, eles caíram da posição de santidade que era favorecida por Deus a eles, o seu estado de inocência, o estado que eles foram criados. E essa queda, ela teve algumas formas, ela aconteceu de algumas maneiras. A primeira que nós vimos foi que a queda começou com o tentador, aquele que nós chamamos de Satanás, que através da serpente ele vai e age como o tentador. Isso revela que o homem não tinha nada interior, mas aí já foi uma ação exterior que levou o homem a ter essa iniciativa para pecar. Vimos que também na queda, a maneira foi usado, o tentador usou a tentação. E a tentação, ela segue um processo dado primeiramente pela mulher e continuamente tendo Satanás e a mulher nesse progresso da queda. Desde o momento onde a mulher ouviu a Satanás, deu ouvido a ele, até o momento que ela se torna agora a tentadora. Comeu do fruto e passa ao seu marido. Então, passa-se todo esse processo com relação à queda, até o momento deles caírem, até o momento da queda ser algo real e trazer resultados. Com a queda, com o pecado, isso trouxe resultados desastrosos, primeiramente para Adão e Eva, a qual levaram eles a perder o senso de vergonha e não estarem mais adequados a se posicionarem diante de Deus. Eles passaram a ter medo de Deus por causa do pecado e foram expulsos do jardim por causa do pecado. Mas só que a queda, ela não trouxe consequências somente para Adão e Eva, ela trouxe consequências para uma raça toda, para toda a criação. A terra e o trabalho que seria algo bom, agradável, e produziria algo bom para o homem, agora não só mais produziu algo bom a terra, mas também produziu aquilo que era ruim, e o homem passou a ser fadigado pelo seu trabalho. A mulher recebeu como consequência um aumento, uma gravidade, um agravo no seu estado de gestação e parto. A todos os homens se tornaram pecadores e condenados diante de Deus. A queda trouxe também como resultado a todas as gerações a morte física e espiritual dentro do templo e a morte eterna para aqueles que não reconhecem o seu estado, não reconhecem que são pecadores, que não buscam a graça em Deus. Porque enquanto a vida da alma consistia ali em Adão, na união com Deus, a morte da alma e não o aniquilacionismo, não há uma aniquilação da alma, mas a morte da alma ela consiste no fato de estar separado de Deus. E a consumação final de tudo isso, da morte da espiritual, é a morte eterna. Essa consumação ela se dá quando o homem persiste na vida que leva de pecador, e os seus pecados não são abolidos na pessoa de Cristo, e não tem uma nova vida. E quando isso acontece, e o homem morre nos seus delitos e pecados,
essa morte espiritual, essa morte eterna, ela é irremediável, não tem mais jeito. E por fim, nós vimos que uma outra consequência da queda na raça humana é que os homens redimidos, eles se acham impotentes, estão no cativeiro do pecado, são escravos de Satanás e são considerados filhos do diabo. E concluímos dizendo o seguinte, que por um ato, irmãos, de desobediência, o homem caiu do seu estado de inocência. E nesse ato de desobediência, ele trouxe contra ele e contra toda a sua posteridade tristeza, dor e morte. Que Deus nos abençoe grandemente em Cristo Jesus.